Ora, eu chamo Luís Manuel Mota dos Santos Figueira, nasci a 18 de 12 de 56, em Riachos, na freguesia de Riachos, concelho de Torres Novas. Vivi aqui desde criança, pai pedreiro, mãe doméstica, avô artesão com uma pequena oficina, materno. A avó criava coelhos, galinhas, etc., como a maior parte das pessoas faziam. Da parte paterna, o meu avô Joaquim Figueira, a minha avó, que não conheci, Ana Duó. Portanto, a minha mãe era de Riachos, o meu pai de Torres Novas, e eu sou daqueles que, quando se torce por Torres Novas ou por Riachos, sinto-me a meio. Ora bem, do ponto de vista da minha infância, como digo, nasci aqui, fiz a escola primária, depois fui para a Escola Industrial de Torres Novas, que era a Escola Industrial e Comercial de Torres Novas. Depois fiz a secção preparatória industrial porque havia a hipótese de vir a ser engenheiro. Para eu sou engenheiro para se ganhar uma pessoa para a área das artes, acho eu. Porque a dado momento fui fazer o ADOC a António Arroio, porque nesse tempo a Escola de Decorativas de António Arroio tínhamos de fazer um ADOC porque eu vinha da área das ciências e, portanto, não percebia nada de artes. Eu agora aqui queria deixar até para o Fernando Marques, um grande amigo meu, uma nota muito importante na nossa vida. É que ele emprestou uma biblioteca dele para eu, num verão, eu e o Farinha, o Joaquim Madeira, que até estamos a preparar um livrinho com ele, estudarmos para fazermos o exame ADOC. Entretanto, à última hora, o Joaquim Madeira não foi, eu decidi ir e em boa hora fiz a António Arroio. Depois, as Belas Artes não era exatamente o que eu queria, estive parado uns anos e acabei por fazer o primeiro curso de História da Arte em Portugal, com o professor Atanásio, com o professor Mendes Atanásio, que tinha vindo de Louvaina e, portanto, vinha com aquelas ideias todas da História da Arte. E mais tarde acabei por fazer mestrado também em História da Arte em Lisboa, na Clássica, e depois fui para Coimbra fazer o doutoramento em História da Arte. Entretanto, tinha começado uma carreira docente a nível da Fundação Ricardo Espírito Santo, no Instituto de Artes e Ofícios, Calçada de São Vicente, e depois da Escola Superior de Artes Decorativas, lá embaixo, em Alcântara. Entretanto, houve um contacto aqui com o Politécnico de Tomar, e desde 1990 vim numa visita de estudo, e as pessoas acabaram por perceber que talvez valesse a pena eu vir e dei ali aulas, onde ainda dou, há 30 e tal anos, portanto já há 32, 33 anos. Voltando um bocadinho atrás, porque é que, no fundo, eu e a minha geração, quase toda, tínhamos que estudar para Lisboa, para o Porto ou para Coimbra? Porque, infelizmente, só a partir de 72, com a reforma Veiga-Simão, é que nós percebemos que havia já a criação de institutos politécnicos, etc. E, portanto, eu sou um bocadinho aquela geração de transição. Quer dizer, os nossos pais, o liceu era em Santarém, a Escola Industrial em Torres Novas, todos tinham acesso, tal qual como o Sr. Manuel Carvalho Simões falou, também eu, depois do curso industrial, é interessante que eu entrei como operário, serralheiro, estagiário na CP, veja bem, depois fui para o gabinete de desenho, depois fui técnico superior e acabei como contramestre do caminho de ferro português. Entretanto, depois dava formação profissional e percebi que gostava de dar aulas. E a partir daí, a minha filha nasceu em 89, foi mais ou menos a partir de 88 que eu me liguei ao ensino, neste caso, ensino do Instituto de Artes e Ofícios. Fui convidado pelo professor Álvaro Vieira Simões. É sempre bem a gente lembrar-se dos nossos professores. E o professor Álvaro Vieira Simões perguntou um dia na faculdade: bem, quem é que aqui tem jeito para desenhar? Eu fiquei um bocadinho calado, mas a malta sabia que eu tinha feito a António Arroio. E a Isabel Cordeiro, que foi diretora do Palácio de Queluz, com o Nuno Vassal e Silva, que chegou a ser secretário de Estado, que éramos todos colegas na turma, e disse: não, está aqui o Luís, e está para aí fora. E eu caí de trambolhão a recriar uma cadeira chamada Desenho de Ornato, a recriar essa cadeira a partir do momento em que a Fundação Ricardo Espírito Santo começou a formar no IAO, Instituto de Artes e Ofícios, a grande fornada de entalhadores, marceneiros decoradores, pintores decoradores, etc. Aprendi imenso por lá. Penso que também ensinei alguma coisa, mas acima de tudo percebi o valor daquilo que é a capacidade, por um lado, técnica, a ponderação, etc. por aí fora. São valores oficinais. As oficinas, para mim, são fundamentais. Porque esta conjetura, digamos, do que é que temos que fazer em termos práticos, e também é investigador e sabe isso tão bem como eu também sou investigador, faço investigação no GovCop de Aveiro, depois tenho ligação ao Geociências de Coimbra com o professor Ossarbeck e tenho ligação aqui ao Tecniarte, que é do meu Instituto do Politécnico de Tomar, mas aí sou só colaborador, portanto, sou membro integrado do GovCop com o professor Carlos Costa, que é a única catedrática de turismo que nós ainda temos, e quando eu em 2007 decidi ir aprender turismo, decidi, vou até Aveiro e vou aprender e tal, e fiz lá, digamos, o meu estágio de pós-doutoramento. Resumindo e concluindo, a minha visão, que era isso que eu penso que não me quer desviar, mas a minha visão em relação àquilo que é o sítio de nascimento, etc., por aí fora,
tem muito a ver com aquilo que é descobrir mundo. Quer dizer, eu visitei toda a Europa de comboio. Os meus colegas de comboio que estupidez de CP, não usavam sequer as milhas, não é? E naquele tempo nós podíamos usar as milhas e eu comprava milhas, arranjava forma, comprar não é bem o termo, arranjava forma de viajar de comboio na Europa, sei lá, conhecia Itália, Alemanha, tudo sempre de comboio, com um passe internacional em que não pagávamos absolutamente nada. Portanto, era a vantagem, havia uma União Europeia de Caminhos de Ferro e isso, para mim, abriu-me muitos mundos. Lembro perfeitamente, nunca me esqueço, de um almoço com um bife com batata frita e um ovo a cavalo, na Bulgária. Cá eram 2.500 e aquilo lá era uma coisa michuruca, quer dizer, nem demos pelo dinheiro que gastámos, íamos em grupo e tal. E isso, no fundo, são tudo experiências que vamos acumulando e que eu tenho muito gosto em transmitir, especialmente aos estudantes, porque realmente eu gosto muito da profissão, gosto muito do que faço, mas tento, acima de tudo, criar-lhes ânimo, que é uma coisa que... Há 3 ou 4 palavras que eu acho que entraram em desuso. A palavra esforço, as pessoas evitam usá-la. A palavra perseverança, também as pessoas muitas vezes não sabem bem o que é que quer dizer. E os nossos estudantes, de facto, a coisa mais fantástica que eu tenho é quando vejo estudantes que passaram nas minhas turmas sentados ali e hoje são meus colegas e alguns deles dirigem cursos, outros também dirigem museus, outros fazem coisas interessantes. Agora, nunca podemos esquecer os mestres, eu não esqueço os meus mestres. Aliás, o Manuel Carvalho Simões, vocês estiveram aqui de manhã sentado, é um bocadinho o meu mestre da cultura tácita, digamos assim. Depois a cultura académica são outros. E esse espírito é o espírito que eu tento transmitir aqui no museu enquanto diretor. Enquanto fez todas essas ingressões pelo mundo, por Lisboa, que relação manteve com o Riachos? Umbilical, se é que se pode usar essa expressão. Eu lembro perfeitamente quando estava em Lisboa, vivia num quarto na Rodrigo da Fonseca, a minha avó de Olinda, coitada, sofria um bocadinho com isso, que só telefonava de vez em quando, na altura não havia telemóveis, não é? Portanto, mas foi sempre umbilical neste sentido. Carlos Tomé, Manuel Couve, Farinha, estou a lembrar-me de uma série deles. Café do Manuel Barroca, lá em cima no Largo, beber umas imperiais, ver passar as miúdas e os autocarros e conversar sobre as coisas, era o que nós fazíamos muito nos fins de semana. Eu, claro que estudava em Lisboa, mas vinha aos fins de semana e estávamos por aí. E, portanto, esta minha relação com o Riachos sempre foi uma relação de interesse próprio. Eu joguei futebol, era péssimo a jogar futebol, outros muito melhores que eu fizeram carreira. Nunca pertencia ao rancho, porque não tinha jeito para aquilo. Fiz parte do tic-tac, na parte mais musical, foi um pequeno grupo de teatro que nós tínhamos, com o Zé Manel, também o filho daqui do Manuel Carvalho Simões. Fiz parte de um grupo que era o Ogiva, um grupo de baile espetacular, com música própria, antes daquela coisa dos anos 80 da música própria. O Fernando Maia, um colega já falecido, fazia as letras. O Abreu, também infelizmente já falecido, fazia as músicas. Eu era viola baixo, ou baterista, ou quando fosse preciso, e tinha carteira profissional de música, é uma coisa gira. Fomos obrigados a fazer, todos nós tínhamos, fomos obrigados a fazer, porque isto já se sabe, naquele tempo ainda existiam as carteiras profissionais. Ora bem, isto e também ia com a minha avó à igreja, à missa das 6 da manhã, uma vez ia matando a malta com as rodelas de incenso, porque o padre tinha-me dito, depois olha, não deixes-se apagar isto e tal, eu fui pondo tanto incenso, cada momento já estava eu outro sítio, estava o padre, estava toda a gente. Portanto, estes episódios são episódios que, no fundo, nos marcam a nós, mas também marcam os outros, quer dizer, às vezes encontro aí pessoas mais... Eu já não posso ser mais velhas que eu já sou maior, já estou com 64, mas encontro aí muita gente mais velha que me diz, olha qual é, não sei o quê. E estas memórias, esta forma, estas interações que nós vamos tendo, por exemplo, quem me convidou para vir para este museu era um homem que vendia automóveis, o Julião Antunes de Luz, que é sogro daqui da doutora Mafalda. E lembro perfeitamente que muito daquilo que nós fazíamos aqui, mesmo no início do museu, tinha muito dessa tal vertente freguesa, chamemos-lhe assim, da freguesia. O Julião trazia um papel sempre na mão, anotava as coisas, dizia, isto está mal, aquilo está mal e tal. E estas formas de interagir sempre foram muito naturais entre nós. Ninguém leva a mal, ninguém fica chateado. Todos temos alcunha. Ontem soube qual era a minha alcunha lá na escola, a Mafalda disse-me qual era, solvente, não é? Toda a malta aqui tem alcunhas. Mas, no fundo, aquilo que é a vivência da freguesia, claro, como em todos os lugares do mundo, há pessoas de que eu gosto muito, há pessoas de que eu pura e simplesmente não gosto, e elas também não gostam de mim, isso é normal, mas há, digamos, uma atmosfera de respeitabilidade, eu acho. E isso, no fundo, tem muito a ver com o facto de sermos uma freguesia muito hospitaleira sem sermos lambotas.
Quando a gente não gosta da malta é uma chatice, não gosta mesmo. Quando gosta, abafa-os, não é? É um bocado, não há assim nuances. Nós aqui não temos... Há pouco eu falava com o Luís, lembra-se, Luís? Ele está ali. Falávamos da autenticidade encenada. Aqui não há autenticidade encenada. Ou há autenticidade, ou o resto é parvoíce. Quer dizer, não temos essa perspectiva. Mesmo a benção do gado, e o Carlos falou certamente disso, mesmo a benção do gado é assumida hoje como o tempo da máquina, ponto final. Claro que vamos buscar toda aquela espessura histórica da benção do gado e tal, mas é importante para os agricultores de hoje que as suas máquinas também tenham, os que são crentes naturalmente, que as suas máquinas também tenham, digamos, a benção. E esta ideia na contemporaneidade não é muito fácil de passar nas pessoas às vezes mais intelectualizadas, porque para as pessoas mais simples é tão natural como beber água, quer dizer. E esse espírito funciona muito aqui. Nós temos aí malta nova, que são escritores, arquitetos, médicos, etc. Temos muita gente com muito talento. E isso, no fundo, tem muito a ver com o que as gerações, quando eu cá cheguei, já tinham feito, com aquilo que pouco possamos ter contribuído, mas tentamos contribuir. Aliás, este museu sempre foi a sala de espera aqui da freguesia, é a casa de fora. Aqui a questão da casa de fora é a casa, em casa da minha avó de Olinda, a casa de fora era a casa mais arranjadinha para quem chegava. A cozinha tinha estar uma bagunça, mas aquela tinha que estar. Nunca estava, porque aquela malta caiava as casas de 15 em 15 dias, era assim uma coisa. Era uma vivência muito engraçada. Então em que ano é que começa a colaboração aqui com o museu? Em 94. Eu fui convidado pelo Sr. Julião em 94 e depois tive o cuidado, nessa altura, de criar um protocolo para me obrigar a mim e para obrigar as pessoas que estão, digamos, na associação, que hoje é presidida pela Mafalda, e foi a Mafalda que escreveu, exatamente. E porquê é que foi feito esse protocolo? Porque eu entendi que, para sermos todos muito justos, não podíamos continuar, e nem imagina, quando cá chegámos, tínhamos as paredes inundadas de peças. Eu só preciso de uma enxada para dizer que é enxada de bicos e tal. Mas as pessoas, na sua ânsia de mostrar... Lembro perfeitamente da briga que foi quando criámos as oficinas pedagógicas, briga no bom sentido, quando criámos as oficinas pedagógicas e a Galeria das Artes. Havia pessoas até muito válidas, quer dizer, não está aqui em causa, mas aqui é mais uma questão até de sentido, de imaginação, de inovação, que achavam que não, então um museu deste tem que ser velho, coisas velhas. Porquê é que vamos ter uma Galeria das Artes? E eu aí, de facto, olha, o Julião foi um deles que me apoiou. O Julião, que tinha sido boieiro, que tinha andado com o pai, tinha uma casa agrícola, foi dos meus, doutor, está muito bem, vamos embora e tal. E, portanto, entretanto, havia aqui pessoas com outra tendência, alguns deles até de um ponto de vista etnográfico e tal, diziam, não, a gente quer cá, é só o museu e tal. E, portanto, para vencer tudo isso, o protocolo foi utilíssimo, não é? E continua a ser, porque a questão, ainda há pouco tempo fizemos eleições, quando tivemos que fazer eleições por morte do Dr. Carlos Trincão Marques, fez 3 anos que ele faleceu, foi um dos grandes pilares. O pai era o pilar maior, porque estas instalações pertenciam à Casa Agrícola do Dr. José Marques, e o Dr. Carlos Trincão Marques foi uma pessoa com que eu privei estes anos todos nós privamos, e que tinha, digamos, uma forma de estar e uma forma de ser. Para já era um excelente colecionista, atenção, ele fazia coleção de obras de arte, de postais ilustrados, etc. Era uma pessoa cultíssima, mas era uma pessoa simples. E, portanto, nós tínhamos um diálogo muito interessante. Quando eu queria fazer coisas que ele achava que aquilo era assim um bocadinho já tinha sempre o pensamento de dizer, doutor, veja lá, havia, quer dizer, porque a gente tem sempre a ambição de fazer outras coisas. Mas era, digamos, um fiel da balança, muito interessante, porque o Presidente de uma associação tem essa obrigação. E a Mafalda sabe que aquilo que nós temos conversado muito. Portanto, nós aqui temos pessoas que pensam muita coisa, mas há estratégias que têm que ser estratégias institucionais. E a associação não pode estar a fazer nem favores a ninguém, nem estar, digamos, ao rumo de quem quer que seja. É uma associação de pessoas, são pessoas que estão representadas, a Presidente tem que ter uma palavra a dizer, senão também não vale a pena ser Presidente de nada, o Diretor do Museu tem uma palavra a dizer, senão também não vale a pena, mas há aqui, digamos, uma respeitabilidade que nós temos sabido manter, que inclusivamente também é importante para os que chegam de novo. Quem chega de novo tem que perceber qual é a nossa cultura. Há aqui uma literacia mar, Museu Agrícola de Riacho, nós brincamos muito com isto. E a nossa literacia mar é esta, todos temos direito à opinião. Depois quem tem que decidir, decide. E esse princípio foi saudável desde sempre. Claro que isso não quer dizer que não exista, de vez em quando, pontos de conflito. Eu, aliás, sou adepto da teoria do conflito.
Portanto, neste sentido, eu diria mais intelectual, não é dar-nos a batatada uns aos outros. Mas se eu tenho pontos de vista diferentes, eu tenho a obrigação, não apenas de reclamar pelos meus pontos de vista, mas por criar evidências que os outros também percebam. E, portanto, quando é assim, não há nada a fazer. Não é? Nós percebemos isso. E agora tivemos aqui 3 jornadas de grande responsabilidade, que correram muito bem precisamente por causa disso. A Oficina da Terra, a Oficina da Natureza, a Oficina da Tradição e Modernidade, que foram pensadas num jantar com o coordenador da ADIN, o engenheiro Jorge Rodrigues, com o Presidente da Câmara ainda atual, o Pedro Ferreira, de quem somos amigos, etc. Eu também sou cofundador do CRIT, que é um Centro de Recuperação Infantil Torrejana, e somos muitos aqui dos Riachos também, e comigo próprio. E no jantar decidimos fazer animação e fomos convidar as pessoas. E eu estava com alguma e pensei, convidar as pessoas, não sei se elas aderem, foi uma adesão brutal. Qual foi o protagonismo, eu vou dizer isto sem ferir suscetibilidades em ninguém. O Museu Agrícola veio com toda a sua humildade, mas também com toda a sua capacidade. E o NAR acompanhou, porque o NAR é uma estrutura da própria associação. E não há aqui papéis conjugados nem confusos. O NAR tem um papel, a associação tem um papel, o museu tem um papel. O Nestmar, que é o núcleo que neste momento estamos a criar para investigação científica, há pouco eu dizia à professora Fernanda Rolo, e ela concordava comigo, é que nós estamos disponíveis para sermos laboratório, digamos, de experiências de projetos desta natureza. Porque ao sermos confrontados com necessidades de projeto de investigação, também somos confrontados com aquilo que são as nossas possibilidades, mas já agora temos os nossos limites e, portanto, nós não temos um quadro de pessoal fixo, nem temos orçamento anual. O que é que temos? Temos, de facto, pessoas que estão cá há muitos anos, temos uma pessoa que é a profissional, como é que direi, permanente, que é a nossa Mafalda, mas, ao fim e ao cabo, não temos um estatuto que nos permita abalançar, por exemplo, àquilo que são candidaturas a nível europeu. Eu gostaria muito de me poder candidatar a fundos financeiros, ainda agora por cima com o Bazuca e a companhia, gostava, mas e não podemos fazê-lo porquê? Porque também não tem havido da parte dos políticos, e aqui eu tenho que ser muito contundente com isto, porque é assim, se nós estamos a prestar serviço público, e este museu, sendo uma associação sem fins lucrativos, presta mais serviço público que muitas entidades que todos nós conhecemos, que até são, digamos, entidades institucionalizadas e com tudo aquilo que é, ou que são, digamos, as componentes, quer administrativas, quer financeiras, etc., seria bom as pessoas olharem para este, e não estou a falar só de nós, mas seria bom olhar para estas entidades e perceber que o nosso trabalho aqui deveria ser reconhecido não em discurso, também é bom que ser, mas em ações, e as ações seria criar condições para que a nossa técnica que está aqui connosco já há tantos anos fosse considerada uma profissional nos quadros do município, por exemplo. E isso não é difícil de fazer. É preciso haver vontade política para o fazer. Estou a dizer isto com toda a vontade, porque eu dou o meu trabalho pro bono. O Estado já me paga o salário de professor coordenador no IPT, eu aqui aprendo muita coisa que transmito nas minhas aulas, também é verdade, tenho que o dizer, também trago para aqui coisas da minha investigação, mas de qualquer das maneiras é bom que nós percebamos que não temos desenvolvimento territorial de base comunitária, que é esse que eu defendo há muitos anos, se não tivermos, digamos, redes confiáveis. Porque hoje a moda das redes, a gente fala de redes, está bem, mas isso, há uma conversa de rede, que é a conversa, eu diria, corporativa, e há depois as redes vivas, somos nós, que são as pessoas, quer dizer, que são vocês que vêm interagir connosco, somos nós que interagimos convosco, são as pessoas que vieram. Hoje, a felicidade do Manuel Carvalho de Simões, ele hoje vai dormir a sono solto, e a donação também, porque sentiram-se, nós queremos que as pessoas se sintam importantes, não para serem arrogantes, mas importantes no sentido, o Manuel Carvalho de Simões, vou buscá-lo a casa, ou eu ou uma Mafalda, o tipo cresce 3 dias mais, quer dizer, porque ele percebe, eu tenho pessoas, ele disse aqui há bocadinho, tem pessoas que me estimam, e esta ideia da estima, etc., também faz parte do projeto museológico. Eu às vezes brinco com isto e digo que as peças que nós cá temos dentro são pretextos para a nossa vida. Eu digo isso desde o primeiro dia que para cá vim. As peças são importantes, mas mais importantes são as pessoas. Porque estas peças, não tenho aqui uma forquilha, eu consigo fazer olha, estamos agora a fazer reproduções de Paz de Valar, era o professor Zé Luís Pestana, também quer prestar aqui a homenagem, foi uma pessoa que eu fui buscar na altura como professor de trabalhos manuais destacado, e aqui a professora Anabela, que era a diretora do agrupamento de escolas, na altura não se chamava agrupamento de escolas, era a diretora da escola Manuel Figueiredo. Conselho Diretivo. Foi impecável, disse, Luís, não há problema, vamos combinar e tal. E o Zé Luís Pestana veio para cá, enquanto professor de trabalhos manuais lá, veio para cá destacado os primeiros 3 ou 4 ou 5 anos, já não me lembro, e a partir de determinado momento, quando se aposentou, era a casa dele. E isto tem a ver com esta confiabilidade, ou seja,
Nós somos pessoas confiáveis. O Carlos Graça, que é um jovem agricultor, eu só o conheço desde que fomos às maravilhas. Eu já o conhecia, dava-me bem, conhecia melhor o pai, né? Mas não tinha intimidade com ele. E há bocado ele estava aqui a fazer afirmações, eu estava a abanar a cabeça, e ele percebe porque é que eu estou a abanar a cabeça. Eu desafiei-o, por exemplo, quando estávamos em Bragança, para fazermos aqui uma roda de conversas dentro daquilo que é a partilha dos saberes dos mais velhos com os mais novos, e ele disse logo, professor, é quando quiser, isso é só combinarmos. Esta confiabilidade, para nós, é a nossa marca. É as pessoas confiarem no nosso trabalho. Nós tivemos aqui, somos freguesia a partir de 27. Em 23 foi feita, digamos, uma abordagem, mas a partir de 27. Ora bem, o que é que nós sentimos quando nos destacamos de Santiago? Vamos começar por aí. É que parte daquilo que era a religiosidade territorial, mas concelhia, nós passamos a resgatá-la para a nossa própria religiosidade. Ou seja, se a festa da bênção do gado só era concedida quando, ajudem-me lá, a circunscrição episcopal, quando a diocese, aliás, pertencíamos já à diocese de Lisboa, que não era ainda de Santarém, essa é mais tarde, quando essas festas aconteciam, como sabe, a Igreja tinha sempre uma palavra terminante a colocar. Mas nós temos aqui uma tradição que é mutualista, que é uma tradição de muitos séculos. Ou seja, é uma tradição que o Carlos Manuel Pereira, que é um dos historiadores locais, diz que há um senhor que anda por cá, no século XV, que se chama de alcunha o Riacho. Veja bem que as alcunhas já vêm daí. Portanto, a partir daí, o mutualismo é que gerou também, do meu ponto de vista, parte daquilo que é o mundo lendário do século XV-XVI. Na ruptura que se faz do paradigma da Idade Média para a Idade Moderna, há um corte epistemológico, como todos sabemos. O que é que acontece? A maior parte das crenças deixam de ser crenças divinas e meramente territoriais e passam a ser das pessoas, que tem muito a ver com o antropocentrismo, com essas coisas todas. O que é que aconteceu aqui? Essa mutualista, sendo de um cariz religioso bastante forte, passou a ter também um cariz assistencial, que já tinha, mas agora também com uma certa verve económica, ou seja, todos os tipos que estavam na mútua, quando tinham o azar, e o Carlos explicou isso há bocado, de morrer animado, não vou alongar. Mas essa é uma tradição importante, o singeleiro. Quem era o singeleiro? O singeleiro era um boieiro, digamos, que conseguia passar um estatuto de um patamar a proprietário de uma junta de bois. Ou seja, havia uma espécie de uma estratificação social que daria ao singeleiro a primazia do príncipe da terra. Então, o singeleiro aqui era, de algum modo, uma espécie do príncipe da terra. Deixe-me usar esta expressão, é a primeira vez que a uso, mas acho que é feliz. Príncipe da terra porquê? Porque, no fundo, o singeleiro tinha o seu casal. Tentava ter o seu casal. E porquê? Porque ele também tinha a ambição de fazer as coisas à sua maneira. O individualismo em Riacho é muito, mas muito profundo. Repare que eu como couve com feijão na mesma rua, se a rua tiver 4 km, eu como 20 ou 30 couves com feijão. Todas diferentes. Uma leva mais azeite, outra mais não sei o quê, para aí fora. Somos para as migas a mesma coisa. Esta sede de protagonismo individual, que todos nós temos, eu também tenho, todos temos. Aliás, as pessoas que se sedeiam a Riacho, que acabam por escolher Riacho, como é o caso da Mafalda, que vende Torres Novas, mas ela já é mais riachense torrejana, ela não leva a mal a dizer isto. Mas, de facto, é isso. Há uma espécie de uma cultura que alguns depois trabalharam como sendo bairrista, não é no pior sentido do bairrismo, mas há um bairrismo sadio. Aquilo que, por exemplo, fazia-se aquela marcha do barro cavado. A marcha do barro cavado é engraçado aos olhos. Tudo isso surgiu espontaneamente de pessoas que viviam no bairro cavado. Ou no barro cavado, que também é outra forma. Exatamente, que era o cortejo de ofrendas. Portanto, de um ponto de vista das tradições, a tradição religiosa aqui é fortíssima, continua. Por outro lado, há, digamos, um sentido de solidariedade. Ainda hoje, há muito esse sentido. Há algum dele não tão espontâneo como antes, porque também os perigos são outros, como é evidente. Eu sou do tempo em que nós jogávamos à bola até meia-noite. Não é? Jogávamos à bola na rua do Campo da Bola, porque eu morava ali, eu ficava com os meus avós, mas a minha mãe estava naquilo que se chama hoje, que chamam a Casa Amarela, não gosto, que é a Casa de Nossa Senhora da Conceição, e portanto estávamos ali perto e jogávamos à bola na rua até altas horas, sem problema nenhum. Depois, para além da tradição do singeleiro, há uma tradição também
das várias profissões, dos valadores, relacionadas com a reserva da biosfera, dos cavadores, também, que eram pessoas impecáveis, dos trabalhadores do cânhamo e trabalhadoras do cânhamo, porque as mulheres ali tinham um papel muito importante também, e, portanto, as tradições do mundo do trabalho, juntamente com as tradições religiosas, juntamente com aquilo que era também uma forma de estar de uma pequena aldeia, é bom dizer isto, aliás, começa a ter alguma capacidade a partir da instalação de algumas fábricas, como a fábrica do álcool, enfim, tudo isso, e depois a Unital, a União de Concentrados de Tomate Limitada, a Unital em Riacho, chegou a ser das fábricas modelo na Europa para o tratamento e o processamento do tomate. E, portanto, tudo isto, no fundo, também nos trazia um bocadinho aquilo que era, por um lado, a atividade rural, que se mantém. Nós estamos a viver uma neo-ruralidade, do meu ponto de vista. Eu sigo muito aquela teoria do professor António Covas, da Universidade do Algarve, que estamos numa neo-ruralidade, ou seja, estamos a olhar para a ruralidade com reservas da biosfera. É evidente que eu lembro perfeitamente que o Sr. Manuel Madeira, eu faço crónicas aí para o Almonda, e a última crónica que eu escrevi para o Almonda é sobre o Sr. Manuel Madeira e a Sra. Dona Lourdes, que eram as pessoas que faziam caça e pesca, onde hoje é a reserva do Pulo do Boquilobo. E, portanto, todas estas memórias, não é, que estão aí muito cristalizadas no bom sentido, nós temos tentado preservá-las. E as publicações, várias que vão aparecendo, também refletem um bocadinho isso. Agora, a tradição maior é a festa maior, que é a festa da Messa do Gado. Porque, lá está, porque a junta de bois e o singeleiro são, de algum modo, o farol. O singeleiro com a sua religiosidade, atenção. O singeleiro era aquele tipo que tirava o barrete. Aliás, quando se passava em frente à igreja velha e também à igreja nova, que eu cheguei a ver em criança, destapavam as cabeças, o barrete saía e o chapéu também, e as senhoras faziam o sinal da cruz e eles também. Quando iam para o campo, fazia-se o sinal da cruz quando se passava frente à igreja de Santo António e à capela de Santo António lá em cima. Portanto, todos estes três mundos, se é que podemos dizer assim, são mundos onde não entra o industrial do lucro fácil, não entra aqui. Todas as indústrias se tentaram montar aqui, em Riacho, no sentido daquela indústria do capitalismo à bruta, se sobrou, não teve hipótese. Aliás, a nossa zona industrial, eu acho que o facto dela também não ter avançado muito é porque nós somos muito mais terrenhos, somos muito mais da terra, sinceramente. E depois temos agricultores como o Carlos Graça com drones a funcionar, que essa é, do meu ponto de vista, a neo-ruralidade. É uma ruralidade mais esclarecida, eu acho. Temos também mais ferramentas e mais tecnologias. Claro, sem dúvida. Só por isso é que ela é mais esclarecida. Claro. Atenção, que eu ligo muito na minha vida, sempre liguei e continuarei a ligar cada vez mais, àquilo que é o meu papel, que é ligar o conhecimento tácito com o conhecimento explícito. E isso eu nunca posso esquecer. Aliás, não há nenhum aluno que tenha passado nas minhas aulas, eu dou, por exemplo, uma cadeira de turismo patrimonial. E a malta acha que turismo é uma coisa. Estudar turismo para quê? Então a gente sabe turismo e tal. Não. Temos que o estudar por uma razão muito simples, para não destruirmos os recursos. É tão simples quanto isso. Mas pronto, esta é um pequeno à parte em relação a esta questão. Quais são os principais fatores ou que ações é que têm sido feitas nesse sentido dessa transmissão dessas tradições? Nós aqui no museu criamos, na altura, 3 serviços e agora já temos 4. Serviços de museologia e museografia, serviços de conservação e restauro, serviços, digamos, educativos. E, portanto, nos serviços educativos nós já tivemos a Isabel Serrano, que era professora, outras professoras, e a Mafalda acompanhou sempre os serviços educativos e, neste momento, é a Mafalda que trata diretamente dos serviços educativos. Ora bem, a parte de conservação e restauro eu trato dentro daquilo que é limpeza e manutenção. Aqui não fazemos restauro, é bom dizer-se isso. E a parte de museologia e museografia, essa é da minha competência, até porque eu dou uma cadeira no mestrado internacional de museografia. E, portanto, aproveito muito. Temos tido aqui estudantes, já tive aqui estudantes canadianos, israelitas, noruegueses, ingleses, etc., que vêm ver a nossa realidade e depois nós, nas aulas, refletimos, e aqui tenho que fazer também um especial agradecimento ao IPT e ao movimento Erasmus, porque quando esses estudantes... Eu tive aqui um estudante, penso que era iraquiano, não quero agora falhar, que o Sr. Joaquim Santana quis pôr a dançar aqui, exatamente aqui onde estamos, e ele dançou. No final, contentíssimo, porque já, quer dizer, não dançou, mas percebeu a dança portuguesa, porque vinha, digamos, de uma outra realidade. Estes pontos de encontro também têm muito a ver com aquilo que é a ligação que nós temos às novas gerações. As novas gerações, eu quando for velho, chamem-me velho, não me chamem sénior. Nós conseguimos fazer essa transferência, até de emoção, que é muito importante, com as crianças. Estivemos aqui uma vez
o coro infantil do Jardim Escola, onde a Inês estava e estavam outros miúdos e tal, e já tivemos cá várias vezes os coros, e quando as crianças vêm aqui com um coro infantil ou com um grupo de escola a fazer o pão, que também já foi de publicidade, etc., desde que temos o forno, para mim aquilo significa uma coisa interessantíssima. Estamos a criar um link, para usar a linguagem de agora. E há miúdos, já tivemos um caso de um miúdo espetacular, era um miúdo problema. Isto tem a ver com isto. Há um sábado que eu venho aqui ler o jornal e tomar o café e tenho um miúdo aqui à porta do museu copiosamente molhado porque chovia a potes. Aquele miúdo era o miúdo tipo problema na escola. Que o professor José Luís Pestana, tinha sido professor dele, me disse, o miúdo convenceu os colegas, ele vai lá, e veio para o museu. Nesse dia eu disse, tu o que estás a fazer, pá? Tu estás a esperar que me abram a porta, mas hoje é domingo, ou sábado. Hoje é sábado, Hoje é sábado, hoje a gente não abre o museu de manhã. O miúdo tinha-se esquecido, por simplesmente que era sábado. Quando eles se esquecem que vêm a um museu, mas depois entram no espaço museu, nós ganhamos a parada. Ou seja, ter aqui miúdos, mesmo com o tablet, não faz mal nenhum. Podem sentar aqui com o tablet. Já vimos isso montanhas de vezes, mas estão no museu. Estão a respirar este ar, chamemos-lhe assim. Estão a ser contaminados, no bom sentido. E depois é aquela questão também da ida às escolas. Quando aquele carrinho que está ali montado, que está numa escala 1, 2, a gente pega naquilo, leva aquilo com os artesãos às escolas, os miúdos depois ficam com vontade de viver a escala real. E é quando eles entram aqui. Portanto, a transmissão é muito pele a pele, neste sentido. E não há grandes discursos teóricos, confesso-lhe. Nós tentamos ser rigorosos na terminologia, em tudo isso, mas tentamos chegar às pessoas, para mim, com 4 níveis. Primeiro nível, iniciação. Públicos de iniciação. Aqueles miúdos e de malta que tem uma percepção até à antiga 4ª classe e tal. Tudo bem. Segundo nível, divulgação. Aquela malta que está ali no ensino secundário, já se pode usar uma linguagem um bocadinho mais complexa. Terceiro nível, estudantes do ensino superior. Por exemplo, o atual diretor da Casa Museu em Alpiarça foi aqui nosso estagiário, foi eu que orientei o estágio dele, vindo de Évora, da Universidade de Évora. Portanto, nós temos aqui alunos nossos do IPT, que nós orientamos aqui em estágio. E depois temos uma última vertente, que é esta que estamos hoje aqui a falar, que é a vertente de investigação. Portanto, adequamos a nossa mensagem, não é, dizendo desta forma, aos 4 níveis. E quando eu estou a falar com uma pessoa aqui do povo, eu falo como a pessoa fala. E quando estou a falar convosco, falamos entre colegas. Portanto, não é? Quer dizer, e este foi o modelo que eu tentei criar aqui. Não quer dizer que seja um modelo que está certo, mas é um modelo que eu acho que funciona. É termos, digamos, aqui 4 campos bem demarcados, onde nós podemos entrar em mais e fazer depois aquilo que é o upgrade, não é? A gente vê um miúdo que se senta ali quando está na escola primária, depois passa aqui, já nem é uma falta, o conhece nem eu, e o miúdo passa aqui e pergunta, acabei a arquitetura este ano. Espera aí, então como é que é? E, portanto, essas memórias, eu acho que essas memórias, ficando na cabeça dele, a minha Inês, a Inês fala do museu quando está a falar com colegas em Lisboa. Nós já tivemos aqui pessoas que vêm com ela, etc, por aí fora, e as pessoas vêm e dizem assim, mas espera aí, mas este museu não é igual aos outros. Não, este museu é distinto dos outros. E nós queremos mesmo que este museu não seja parecido com mais nenhum museu. Acho, porque no dia em que isso acontecer, repare, já tivemos aqui malta, aquela malta mais ortodoxa diz, tu tens aqui um problema, como é que tu fazes a climatização disto? Eu disse, olha, não tenho dinheiro, não tenho condições, digamos, ambientais, nem me apetece, porque isso é uma tonteria. E é. Climatizar este auditório significa que eu vou fazer aqui um investimento seguramente 50 vezes mais do que ele vale do ponto de vista até mesmo museológico. Onde é que eu vou arranjar o orçamento? Quem é que vai investir? Quer dizer, cada coisa tem que ter a sua dimensão. Se eu pudesse ter uma sala climatizada, meu Deus, eu ficava contentíssimo. Agora o museu todo, não é possível. Onde quer que nós possamos ir, o mar vai sempre connosco. Não é? É sempre. Mesmo em trabalhos que eu faço com o IPT, eu tento meter sempre o mar. E atenção, o núcleo da Ortiga, vou olhar para a câmara, o núcleo da Ortiga tem trabalho meu, da Mafalda e de outras pessoas, algumas já falecidas, o Feliciano, o Sr. Zé, que consegui com o professor Osterbeck irmos todos até Mação, fomos Monte Penedo. E quando o João de Matos Filipe me contactou no sentido, queríamos avançar lá com uma coisa que fosse mista entre a pesca no Tejo e não sei o quê, contas com o museu, não há problema nenhum. E, portanto, nós colaboramos e o núcleo da Ortiga tem também um bocado da matriz do mar. Neste momento, uma colega minha da Universidade de Aveiro, que é a Dina Ramos, está a montar um núcleo etnográfico em Covão do Coelho, que é no concelho de Ilhavo, e eu estou lá a colaborar com ela enquanto diretor do museu. E evidentemente que já esteve aqui também, a Mafalda também conhece muito bem. Portanto, sempre que nós possamos
densificar esta ideia de museu comunitário, porque eu acredito plenamente no museu comunitário. Nós somos a prova de que ele funciona. Agora, não somos pessoas só de salão. Isso não somos. Se é preciso sujar as botas, se é preciso no inverno andar aqui com os carros de bois às costas, nós fazemos de boizinho e trazemos o carro, sem problema nenhum. São outros paradigmas, não é? São outros paradigmas. Mas atenção, já agora só uma questão. Aprendemos com estas pessoas simples. Com o meu avô, que era artesão, com o Sr. Manel, com toda esta gente, foi aí que a gente aprendeu. Desculpe. É assim, antes de haver reserva da biosfera e antes de haver reserva natural do Polo do Bacalobo, já os tais nossos singeleiros por lá andavam. Portanto, há aqui, como eu dizia há pouco, a tal ligação umbilical. Eu gosto muito desta ideia da relação umbilical, desta relação de mater, chamemos-lhe assim, da terra-mãe, não é? Porque, no fundo, o que acontece é assim, uma reserva da biosfera, como está pensada pela Unesco, tem uma visão que eu considero que é uma visão plena. A sustentabilidade, se nós não a trabalharmos em termos práticos, é um mero chargão. E, portanto, precisamos de trabalhar. Por outro lado, há aqui uma missão dos museus também, nesta questão das reservas da biosfera. Um museu que ignore o contexto externo é um museu para morrer, ponto final. E a realidade que nós assistimos aqui é esta. Cada vez temos uma demografia mais difícil. Cada vez temos menos agricultores do ponto de vista tradicionalista, eu diria negativo. E temos o tal neo-ruralidade que o Carlos Graça aqui representou muito bem. E, portanto, temos que dar espaço a essa gente que vem com novas ideias, que respeita a tradição, e vê-se perfeitamente que ele respeita a tradição, mas que não tem medo de ousar e de arriscar. Porque a questão que se coloca aqui é, nós estamos numa zona de conforto. E é muito difícil quando vamos transpor essa zona de conforto para o desconhecido. Mas o desconhecido é aliciante. Quer dizer, o que faz um verdadeiro museu, ser museu, é apresentar não apenas as suas coleções, mas os valores dessas coleções. Portanto, temos uma visão, temos uma missão e os valores. E qual é o valor do museu em relação à reserva da biosfera? Total parceria. Nós somos filhos da reserva da biosfera nesse sentido mais contemporâneo do termo. E gostamos muito que a reserva da biosfera olhe para nós, não olha o Museu dos Reais, mas olha o nosso irmão. Ou o nosso filho, se quiserem, não tem problemas nenhum. Agora, olhar para nós como aquela entidade que de vez em quando vemos reuniões, para isso não o convidem, não é? Agora, convidem-me para nós aqui fazermos a promoção deles, reserva, que no fundo somos nós. Quer dizer, a reserva não é uma entidade abstrata, nós somos reserva, não é? E depois há uma outra questão, que é a questão da gestão. Aí é que eu já vou ser um bocadinho mais duro. A gestão não pode ser feita de modo centralizado, como tem sido feita até aqui. A gestão tem que ser feita em sentido de co-gestão, eu diria, co-criação de qualquer coisa, que tem a ver com um modelo partilhado, participado e responsável. Por exemplo, se nós formos capazes de criar mais literacia, digamos, da natureza, essa própria, dentro daquele esquema que eu há pouco elaborei, essa própria literacia vai ascendendo desde da iniciação até à investigação. E se eu conseguir pôr, eu gosto muito do Carlos Filhais, da Universidade de Coimbra, e gosto de outras pessoas, vou falar dele agora, lembro-me dele de repente, que consegue, sendo um físico, com a notoriedade internacional que tem, consegue falar com um taberneiro, dando toda a dignidade ao serviço do taberneiro. Epá, isso é ter um mundo, isso é ter um mundo sustentável. Esta questão, digamos, da biosfera, vou voltar aqui a um jargão meu agora. Biosfera somos nós, não é? Isto parece que estou para as eleições da biosfera. E a biosfera somos nós. É o Sr. Manel, somos todos nós. Aliás, residentes e visitantes, não é? Eu lembro-me que em 2013 eu escrevi um artigo aqui para o Riachense sobre a estupidez que foi retirar a marca Ribatejo do concerto do turismo em termos nacionais. E criou-se uma marca, Entidade Regional do Turismo do Alentejo, agarrando o nosso Ribatejo. A região de turismo do Ribatejo foi eliminada. Os algarvios foram gajos porreiros, ok, região de turismo do Algarve, ponto final, parágrafo. E ainda hoje, em 2021, continuam a designar-se, foi a única região de turismo, porque tiveram a tal força participativa. Tiveram a tal força. O Ribatejo, todos sabemos que foi uma criação, enfim, geográfica, digamos, mais moderna, mas eu não posso aceitar que nós estejamos alentejanados, sendo eu grande amigo de alentejanos, e não me importando ser alentejano. Se fosse alentejano, seria com todo o gosto. Agora, não se pode confundir uma coisa com outra. E o problema aqui, eu volto a dizer, é um problema de gestão partilhada e participada. Ideias, tenho. Uma das ideias é criar fóruns. Eu faço parte do Fórum Ribatejo. É um fórum de malucos que acham que devemos
pugnar pela marca Ribatejo, há muitos anos. Com o Aurélio Lopes, que é antropólogo, com o malta aí dos municípios e tal, técnica, uma falta, mas lá está. Enfim, estamos todos um bocadinho nessa questão. Mas a primeira sugestão seria esta: olhar o território não com uma visão meramente transformista, do género, eu acho muita piada quando digo, agora temos que fazer isto, agora temos que fazer aquilo. É perceber o que somos, primeiro. E perceber o que somos tem a ver muito com aquilo que vocês estão a trabalhar no vosso projeto. Que memórias é que não estão subterrâneas? Eu uso uma expressão muito que é um risco, já levei porrada por causa disso, mas não importa. Eu uso muito a expressão espessura histórica do território. Para mim, o que é a espessura histórica do território? É um termo que eu roubo à arqueologia, quando a gente faz um buraco e faz uma estratigrafia, vê as camadinhas todas. E nós, se olharmos aqui para a estratigrafia e para a espessura histórica desta região, sem dúvida nenhuma que o grande alimentador desta região é o Rio Tejo, ponto. E seus afluentes. A bacia hídrica do Rio Tejo tem um potencial que a maior parte das pessoas que têm trabalhado a bacia hidrográfica tratam-na, e às vezes muito bem, mas pontualmente. Não há uma gestão integrada. Portanto, primeira questão, gestão integrada. Eu uso também uma outra triangulação muito engraçada, que é a minha triangulação. Para mim, qualquer processo, qualquer dinâmica de desenvolvimento tem 3 polos fundamentais: pessoas, territórios e organizações. E é dentro desta triangulação que se gera uma espiral que é, consequentemente, uma espiral de crescimento. Esta é a minha via positivista da coisa. Se eu tiver um território com pessoas que são pessoas atentas ao seu território, mas ao mesmo tempo são pessoas que conseguem estar nas organizações, eu não preciso que me valorizem um museu com dinheiro. Eu preciso que me valorizem o museu com investimento. E esse investimento também tem que ser institucional. Quando eu há pouco falava de termos um quadro pessoal mínimo, não é? Se eu tivesse uma diretora adjunta no quadro com tranquilidade funcional, pois eu tinha um museu diferente, não tenho dúvida nenhuma. E porquê? Por uma razão muito simples, que eu tinha um museu mais profissionalizado. Ora, não se pode exigir que as pessoas... Aliás, já houve aqui cenas caricatas, não é? Entrou-me aqui, estávamos aqui os dois no pátio, lembra-se? Entrou-me aqui um jardim... Já morreu o homem, coitado. Um jardineiro da Câmara de Torres Novas. E tal, entrou por aqui dentro, isto agora é para tirar daqui e tal, que eram estas nossas 2 verduras. Eu olho para o senhor e digo, desculpa lá, mas isto, o que é que se passa? É porque eu venho aqui da Câmara. Não, mas isto não é da Câmara, calma aí, tal, por aí fora. Tivemos que fazer frente ao senhor, que ele, coitado, na sua ignorância, pensava que isto também era jardim da Câmara. E, portanto, na opinião dele, era para arrancar isto e acabou. E, portanto, quando as pessoas estão neste paradigma, eu penso que uma gestão partilhada e também ela inteligente do ponto de vista de saber onde é que estão os dados, não tenho dúvida nenhuma, já nos oferecemos. Em termos de museu, já nos oferecemos ao município de Torres Novas para fazermos tudo aquilo que é trabalho de manutenção, limpeza, etc., de material etnográfico da rede de museus de Torres Novas. Aliás, a diretora do Museu Municipal, que é a Margarida Moleiro, que está a fazer até doutoramento com um grande amigo meu, com o Mário Moutinho, ela, coitada, também queria trabalhar connosco. Eu não sei se a deixam. Isso é outra história. Portanto, está a ver aqui a questão. Quer dizer, eu acho que há aqui um problema de gestão que é grave. E, portanto, quando eu tenho que estar a dizer a um vereador que o que ele está a dizer é errado, mas tenho que lhe dizer com toda a subtileza e diplomacia, eu estou a gastar a minha energia, e estou a gastar o meu tempo, e estou a gastar as minhas coisas. Um vereador ou uma vereadora. E até presidentes também. Mas esta é a realidade. Gostemos dela ou não, é esta. Agora, os museus também não podem ser só para brincar de vez em quando. Agora vamos fazer uma sessão solene. Onde é? No museu. Você, quer dizer, não pode, museu. Nós amanhã vamos receber aqui uma discussão, digamos, dos partidos e dos movimentos que se candidatam à freguesia. Fomos provocados, no bom sentido, pelo jornal O Riachense, que está a fazer um belíssimo serviço público. Nós cá estaremos. Recorda-se da reação das pessoas quando foi criada a reserva? Lembro-me perfeitamente. Eu não rejubilei, mas eu saltei de contente. E explico porquê. Porque, de um ponto de vista daquilo que é o nosso futuro sustentável, por muito que nos custe assumir isto, nós temos que criar reservas. Não tenho dúvida nenhuma. Reservas não no sentido exclusivista da reserva, mas reservas, mais uma vez, que tenham portas de entrada e portas de saída e corredores de circulação que seja de quem é responsável. O grande problema que nós temos, mais uma vez, é a gestão. A visão é boa, a missão espetacular, os valores ninguém os questiona, mas depois há a componente da gestão. Se calhar, para termos uma reserva da biosfera capaz, precisamos de criar mais formação
para todas as pessoas. Não é só para os guardas da reserva, não é só... Nós agora vamos ter aqui um curso, e de ontem discutimos isso aqui com a ADIRN. E a ADIRN tem feito um belíssimo trabalho, e não só a ADIRN, a minha terra, aliás, que é uma federação de associações de desenvolvimento local. E nós ontem estávamos aqui a discutir um curso que vamos fazer de 25 horas de turismo da natureza, depois um outro curso que vai ser de, salvo erro, de watching, e vai haver um de... Também tem a ver com a natureza. Não, outra terra, território e natureza, é assim. Portanto, são 3 cursos que a ADIRN está a propor e que o museu de imediato assumiu e que até eu ontem tive o cuidado de falar com o meu presidente e com o meu vice-presidente do IPT, dizendo que gostaria de envolver o IPT nisto, o que é que acham, etc. Já estamos envolvidos até ao pescoço. E vamos em frente. Ora bem, estas provocações que nos fazem são a favor da reserva da biosfera, não tenho dúvida nenhuma. A reserva da biosfera precisa, do meu ponto de vista, de uma estratégia clara, partilhada, participada e co-construída. O grande dilema é que, às vezes, criam-se modelos que depois se tentam impor, muitas vezes por uma via, eu diria, quase metafísica, intelectual, teórica, etc. Experimental eu aceito, obrigatória não aceito de modo nenhum, mas também ao contrário, do género, ok, está-se bem, a gente já lá tem uns marcos. Também não, essa também não, que é às vezes muito popularucha, do género, não é preciso lá nada, então, é preciso ter um modelo de gestão. E, portanto, se nós tivermos uma estratégia territorial, Lisboa e Val do Tejo, eu lembro perfeitamente, morreu há pouco tempo, de um tipo que era o presidente de Lisboa e Val do Tejo, que tinha um estudo muito interessante nos anos 80 para Lisboa e Val do Tejo. Fonseca Ferreira, peço desculpa, ele chegou a ser, penso eu, ou secretário de Estado ou adjunto secretário de Estado. Era um homem brilhante, ele faleceu há uns anos. E tinha uma visão que eu, quando li aquilo, fiquei, porreiro, há aqui um tipo que está na área da decisão. E pronto, ficou um belíssimo trabalho, é uma boa referência, mas, aliás, conhecemos todos estudos que são espetaculares, mas que depois não têm a transposição. E aqui há uma questão política, vamos assumir que é política, porque a política também é minha. Eu não sou afiliado em partido nenhum, mas sou cidadão, pago os meus impostos. Tenho o direito à minha área de política, era o que faltava. Mas há aqui uma questão que os museus têm que também tentar perceber. O museu, para mim, é uma instituição, eu diria sempre de passagem, de boa passagem. O museu é, de algum modo, uma porta e uma janela que se abre para iluminar as pessoas. Para iluminar mesmo as pessoas. Eu tenho pessoas que chegam aqui no museu, e uma Mafalda é testemunha mais do que eu, que choram quando vêm ao museu. Iluminam-se de tal ordem que choram. Eu já vi uma senhora, já sei onde é que foi, na serralharia, cujo marido tinha uma oficina ou coisa do género, e ela viu lá umas ferramentas, a bigorna e aquilo, e a mulher chorava copiosamente. Foi numa visita dessas de grupo, pequeno grupo e tal. E a senhora que vinha lá dizia, não sei quantas, estás a chorar? Estou, porque isto era o zero. E eu começo assim, porreiro, nós conseguimos despertar nas pessoas este tipo de emoções. Quer dizer, portanto, se o museu for o tal espaço que é neutro do ponto de vista das tentativas de manipulação, isso não queremos aceitar, mas que está sempre disponível para os reptos que lhe são lançados do exterior e para aqueles que consegue criar interiormente, eu acho que aí nós temos um trabalho que é utilíssimo para a própria reserva. A reserva tem que ser construída com diversos pilares, todos já vimos isso, não é? E aqueles 3 pilares estafados, do ambiente, da sociedade, da economia, devia lá ter o pilar cultura. E não tem. Eu bato-me por isso há muitos anos. Onde sempre vou a algum lado e diz, falta um pilar, a casa triangulada cai, tem que ter 4. Enfim, brinco com isso. Mas, de facto, a sustentabilidade tem que se fazer com isso. Mas, para mim, mais importante de tudo é a literacia, digamos, cultural, que é extremamente importante. Aquela donação que estava aqui, aquela senhora estava a crescer metro a metro quando lhe estava a colocar as questões. Eu estava ali de lado e eu estava a ver. Ela sente-se importante sem ser arrogante, não é nesse sentido. Sente-se importante porque alguém quer ouvir a sua história. E quando nós somos capazes de ouvir a história dos outros, eu não tenho dúvida nenhuma que se constrói um mundo melhor. Disso não tenho quaisquer dúvidas. É a nossa prática diária aqui. Muitas vezes há pessoal que vem aqui dizer bom dia à Mafalda e vai-se embora. Nem vê peça nenhuma. Olá, Mafalda, estás boa? Então andas melhor do pé e tal, não é? Olha, vai tomar um café comigo e tal. E esse tipo de convivialidade, voltando um bocadinho ao princípio da conversa, digamos, é um biju, é uma pedra preciosa desta constelação, não tenho dúvida nenhuma. Portanto, Riachos tem isso, e não é o Riacho, aproveito para dizer aqui, porque há uma outra tendência, que é a tendência do Riacho, que eu contesto, e contesto abertamente, e as pessoas sabem que eu contesto, porque nós éramos casais de riachos. E esses casais de riachos é que deram origem à povoação. O facto de termos cá o Carlos Manuel Pereira, que estudou e bem assentos da Torre do Tombo, e diz que em 1545, se não estou em erro, andava cá um senhor com a alcunha do Riacho, não nos dá agora o direito de dizer que isto tem que ser o Riacho, quer dizer,
Dá-nos o direito de perceber, espera aí, se ele chegou a 1545, quer dizer que nós já tínhamos aí um ponto importante da nossa própria espessura histórica, então vamos aproveitá-lo. Por exemplo, há pessoas que têm feito trabalhos muito meritórios que a gente nem sequer imagina. E eu faço aqui o apelo a toda a gente. Há uma miúda que escreve muito bem, que é a Ana Fonseca, não é? Ainda no outro dia onde mandei nas redes sociais um agradecimento pela partilha. Quer dizer, há aqui jovens criadores, há outros menos jovens, mas há aqui muita gente que o museu tenta aliciar para seguir caminho connosco. Quer dizer, nós, não é? Seguir caminho connosco, isso é importante. E a reserva da biosfera, se for distintiva também nessa componente da cultura, já é economicamente. Temos aqui os campos produtivos mais importantes do país. Já é socialmente. Temos aqui sociedades muito gregárias. Às vezes andam à porrada umas às outras, mas são gregárias. E, não é? E depois temos, digamos, um ambiente que é aquele que temos aqui nesta bacia hidrográfica. O rio Almonda, por exemplo, o Carlos há bocado falava bem. Eu não consigo perceber como é que um rio dentro de uma cidade, é um bem público de inexcedível qualidade. Se formos ver o rio Almonda em Torres Novas, há uma parte à descoberta, mas a maior parte do sítio, ali perto do mercado, nem se consegue passar. Nós tivemos ali uma zona, que era uma zona que eu achava que era, foi onde eu aprendi a tomar banho, onde eu aprendi a nadar, que era a zona do Porto da Várzea, onde todos os cachorros da minha idade fugíamos às mães para irmos para lá. A minha tia, Júlia, lavava no rio. E, portanto, nós íamos para lá, à pala de irmos com a tia Júlia, íamos para lá, para o rio, quando os homens punham o cânhamo e tal. O cânhamo era metido mais a jusante, salvo erro, e elas lavavam logo ali e tal. Onde o Carlos Inverno também lavava os nabos. Portanto, estas memórias, tudo isto é importante para quê? Para que as pessoas percebam que voltarmos ao rio não pode ser aquilo que se fez há uns tempos. A Zé Leonor, que produz vinho, o EG Carlos, penso que ele é Carlos, não é? Doou uma faixa do terreno. Não, isso é o filho. O Pedro é geógrafo, salvo erro. O pai é que é engenheiro. Ele é que é pessoa. Pronto, mas a família doou um bocado de terreno à freguesia. Depois puseram lá uma coisa que era o Parque de Marendas e tal. Mas aquilo nunca foi mais avante. Eu não estou a dizer que foi culpa da freguesia. O que é facto é que não se pode prometer às pessoas. Eu estava a ver ali uma praia fluvial. A sério. E dava uma belíssima praia fluvial. Então, se eu lá aprendi a tomar banho, a malta da minha geração ia para lá trabalhar de borla. Eu ia. Se me dissessem, olha, precisamos de mão de obra para o bono. Eu ia. Porque até ia experimentar o rio onde eu aprendi a tomar. A minha geração toda não tínhamos piscinas. Eu inaugurei as piscinas e o campo de futebol de Torres Novas. O Eusébio com Simões, que eu Torres ainda me lembro. Era puto, com uma camisa, eu tinha 10 anos, ou 11, com uma camisa verde. Eu detestei que eu queria a vermelha, mas não havia. Era a bandeira nacional, a mim calhou a verde. E as piscinas, quando foram inauguradas, que eram piscinas Fernando Cunha, que era aqui de Riacho, e era uma pessoa, e continua a ser uma pessoa cuja memória é muito estimável, e tem uma descendência espetacular. Eu sou amigo, somos amigos todos, não é? Nós aqui do museu, e já lhe fizemos uma homenagem cá também, exatamente. A questão que se coloca aqui é muito esta. De um ponto de vista daquilo que é a reserva da biosfera, nós temos que ser capazes, imagino eu, de criar os tais pilares, com esta cultura, mas criar também atrativos que não sejam de consumo turístico de massas. Portanto, o turismo dentro do Povo do Boco e Lobo e da reserva tem que ser um turismo fiscalizado. Eu sou a favor do turismo fiscalizado. Por exemplo, há muitas situações em que não se estuda a carga de ruptura do turismo, não é? A capacidade de carga de um território. Mas há autores, há um espanhol que fez para zonas de reservas naturais em Espanha estudos matematizados sobre como é que se calcula a capacidade de carga de um território. Não é preciso estar a inventar a roda. É preciso sabermos onde é que estão as fontes e utilizá-las. Nós aqui, eu não vejo que onde se fala de turismo, nunca vejo ninguém a dizer que é preciso estudar a capacidade de carga, fazer fiscalização. Por exemplo, uma coisa que eu acho que mete nojo, desculpem lá aqui a expressão, é um bocado dura, é as máscaras que eu vejo continuamente quando faço aí caminhadas. Isso só prova que não há literacia ambiental. Ponto. Não vou pôr-me aqui em juiz, não é isso. Mas fico triste quando vejo em sítios que até são urbanos, outros rurais, montanhas destas máscaras que são deitadas fora. É assim tão difícil metê-la no bolso traseiro ou no outro bolso, que é nossa, portanto não vamos... e deitar no lixo, quer dizer. E esta respeitabilidade pelo ambiente é uma das tarefas pedagógicas e didáticas da reserva que tem que ser incentivada. Nós já fazemos isso há muitos anos nos serviços educativos. E acha importante que esse território seja alargado, mesmo Acho. o conceito de reserva da biosfera? Acho. Muito sinceramente. Eu há pouco falei da bacia hidrográfica do Rio Tejo, não foi por acaso. Aqui há muitos anos fizemos uma coisa gira ali no Politécnico, que era a Carta Cultural Autárquica. E o que era a Carta Cultural Autárquica? Era o levantamento de recursos naturais e culturais que pudessem ser disponibilizados numa plataforma municipal para quaisquer entidades que precisassem. Agências de viagens, empresas, museus, e uma plataforma única
digamos, isto foi antes das CIMT, e uma plataforma única, e ali tinham no município tudo. Não ganhávamos dinheiro com aquilo, porque aquilo ainda por cima era feito pelo Politécnico. Fomos ao Governo Civil de Santarém mostrar aquilo, ainda era o Paulo Fonseca, na altura, o Governador Civil, veja bem, ainda havia governos civis. E aquilo foi muito engraçado. E só conseguimos colocar isso através da Líder Oeste. E o mundo é assim, é mesmo pequenino. Porque a Sofia, que agora está nos Açores, que é empresária de turismo, na altura estava na nossa pós-graduação e disse-me assim: professor, eu estou a trabalhar na Líder Oeste e nós queríamos um projeto destes. E lá fomos nós para a Líder Oeste. Apresentámos aquilo correu tudo muito bem, e depois a Câmara experimentou, ainda fizemos, em 2005, com o professor Augusto Mateus, ainda fizemos uma coisa engraçada. Isto tem a ver com o quê? Tem a ver com o facto daquilo que me perguntou agora mesmo. Alargar, eu acho que sim. E alargar com que sentido? No sentido de preservar as espécies naturais. Quer dizer, eu também concordo com o Carlos quando diz que temos que também tratar. São os pombos nas cidades. Os pombos nas cidades, alguns têm que ser exterminados. Exterminados de um ponto de vista até ecológico, responsável, que é, digamos, criar exatamente sistemas de esterilização, etc. Porque ele tem razão. As nossas cegonhas já não vão embora. Era o que faltava, adotaram os métodos da malta nova. Ok, isso dá trabalho, não, fica aqui. Estão bem. Muita malta nova, não toda, felizmente, não é? Já não migram. E, portanto, também tem a ver com as alterações climáticas. Eu não sou especialista nessa matéria e percebo alguns especialistas da área e dizem isto tem a ver com alterações climáticas e tal. E elas desorientam-se e tal. Agora, concordo. A resposta é exatamente essa. Concordo por outra razão. Nós temos que criar, mas sem criar problemas às entidades produtivas, que isso é muito importante. Produtivas não apenas de natureza rural, mas também a nível comercial. Quer dizer, criar corredores em que, por exemplo, uma empresa torna-se inviável porque tem que andar 50 km para poder escoar os seus produtos, é matar também a economia. Mas há aqui, para mim, um parâmetro que é simples, que é o bom senso. E o bom senso, mais uma vez, onde é que se encontra? Situações estratégicas partilhadas e co-criadas. Onde há tensões, conflitos, berros, muros na mesa, se for necessário, mas há soluções, quer dizer. Agora, quando as coisas são feitas autocraticamente, eu aí sou muito cáustico em relação, por exemplo, a situações tão caricatas como aquelas. Um agricultor tem mais 10 ovelhas, cria lá um bocadinho com um bocadinho de telhas de não sei o quê. Vai lá o fiscal da Câmara e vai fazer uma denúncia porque houve um vizinho, não sei se sabe que o Camões, a última palavra dos Lusíadas é a palavra inveja, não é? Não é por acaso. Então o tipo não tem as ovelhas, não tem nada, mas tem inveja do outro que está a viver bem, vai fazer à Câmara e a Câmara chega lá e diz, está autuado, que não sei quanto por aí fora. Essas pequenas coisas, do meu ponto de vista, só são combatidas com a educação e com o conhecimento. E o resto é conversa. O que é que significa para si a reserva da biosfera? Significa o meu mundo também. Eu faço muitas caminhadas, agora até faço mais. A minha mulher diz que eu sou preguiçoso, ela faz muito mais que eu. Mas eu acho que a reserva da biosfera é, de algum modo, o nosso futuro. Disso eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Não tenho quaisquer dúvidas. Eu conheço algumas na Europa, conheço aquela que é ali perto de Cáceres, que é, esqueci-me agora o nome, já visitei várias vezes, que é uma reserva fantástica, que tem vida, que tem pessoas, tem agricultura, tem até parques de autocarros, de autocarros de transportes, que eu fiquei a pensar, isto dentro de uma reserva é possível. É a reserva do Gerês, que é uma boa indicação também, que eu conheço bem. Esta de Mértola, que há tempos andei em Mértola, com a Cecília a apanhar flores para fazer exploração de óleos, digamos, em termos químicos, nos laboratórios do IPT, etc. por aí fora. Eu estava a pensar, e aquilo é reserva. E o rapaz que tem, digamos, a pequena empresa que faz esses óleos em Mértola, está autorizado pela reserva a fazer colheita dessas flores. Cá está. Portanto, a reserva é a questão do bunho. Não é? Nós aqui até temos a sorte de termos o Fernando. Se não tivéssemos o Fernando, se fosse a Maria, e a Maria não gostasse de nós, já não podíamos ir. Eu sou totalmente contra isso. Acho que deve haver a tal gestão que permita que qualquer pessoa, seja ela empreendedora do que é que seja, possa ir à reserva em bem, quer dizer, como é evidente. Isso faz mal, tem que haver sistemas de monitorização. Eu não sou nada contra o facto de ter lá umas câmaras de filmar se eu fizer asneira e se andar para lá pôr fogos e não sei o quê. Não sou nada contra isso. Aí eu acho que se deve, mas lá está, tem que ser a força coerciva do Estado. E já não pode ser a Câmara, não pode ser a reserva. Agora, a reserva para mim é futuro. Resumindo e concluindo.